Meus amigos, ao contrário do que muita gente imaginava por aí, alguns até torciam contra, a conta deve chegar mais cedo para os ditadores de plantão por aqui, viu? E Paulo Figueiredo deve ter acelerado esse processo. Bom, ele foi convidado pelo Congresso norte-americano para prestar o seu depoimento, dar algumas informações. E além de ter denunciado os abusos e perseguição que ocorrem contra Eduardo Bolsonaro, Carla Zambelli e a ele próprio, ele citou principalmente o ministro Alexandre de Moraes. E as sanções da Lei Magnitsky devem ser aplicadas aí, talvez até nos próximos dias, contra ele e aqueles que corroboraram com tudo que vem acontecendo por aqui. Pois é, a conta vai chegar e a gente está próximo de ver isso acontecer, né? A gente sabe, Donald Trump tem muita coisa para resolver, não só nos Estados Unidos, não só no Brasil, mas em todo o resto do mundo, né? Então as coisas devem acontecer ali no seu devido momento, devem seguir, digamos, os seus trâmites, né? Mas a coisa por aqui deve ser acelerada, sobretudo pela denúncia feita pelo Paulo Figueiredo no Congresso norte-americano, tá? E isso vem diretamente da Comissão de Direitos Humanos lá do Congresso, lá da Câmara dos Estados Unidos, né? Deputado dos Estados Unidos pede a Rubio, que é o secretário de Estado norte-americano, sanções urgentes contra Alexandre de Moraes, né? E foi o presidente da Comissão de Direitos Humanos do Congresso dos Estados Unidos, que é o deputado, deixa eu ver o nome dele aqui, Christopher Smith, tá aqui, ó. Presidente da Comissão de Direitos Humanos, pediu ao secretário de Estado norte-americano, Marco Rubio, a adoção de sanções urgentes contra Alexandre de Moraes do STF, tá? Então ele endereçou uma carta ao Marco Rubio. E veja só aqui o que diz no trecho dessa carta. Abre aspas, os fatos agora diante de nós estão além de disputa. As autoridades brasileiras têm usado mecanismos da Interpol para perseguir dissidentes no exterior. Elas tentam contornar canais formais para pressionar diretamente as autoridades americanas de aplicação da lei. O que ele está dizendo aqui é, essas autoridades brasileiras, elas não usam os meios legais, os canais formais, né, para, por exemplo, notificar essas pessoas dessas supostas violações. Elas usam as empresas norte-americanas, né, ele vai falar aqui mais para frente na carta, para tentar perseguir essas pessoas, né? Olha só, elas coagiram empresas americanas a restringir a liberdade de expressão legal. E essa frase aqui mostra que, segundo o entendimento do Congresso americano, da Comissão de Direitos Humanos do Congresso americano, essas autoridades subverteram a lei, cometeram abusos e crimes para perseguir essas pessoas, né? Coação, ó, elas coagiram empresas americanas, e isso aconteceu mesmo. Porque segundo os tweet fails, a gente viu que houve ameaça, a gente sabe de quem, de qual autoridade brasileira, para que o Twitter cumprisse as ordens ilegais, porque senão sofreria multas milionárias. O que é isso? É coação, é ameaça, é crime, cadeia para essa gente. Bom, e elas buscaram aplicar ordens judiciais estrangeiras para suprimir a expressão política protegida pela Constituição dos Estados Unidos, né? Vem chumbo grosso por aí. Sabe por quê? Porque isso aqui não é brincadeira nos Estados Unidos. No Brasil é uma piada, né? No Brasil, a democracia é a vontade da esquerda, é a vontade que serve ao sistema. Essa é a democracia. Todo o restante é antidemocrático, sabe? E no momento que a gente está com o STF prestes a implementar, digamos, de maneira oficial a censura no Brasil, né, impondo para as plataformas que moderem o conteúdo, o que é na prática impossível de ser feito. O próprio Google já se manifestou dizendo que não tem como fazer, que talvez restrinja, talvez não, vai restringir as atividades aqui no Brasil, ou seja, nos tornaremos ainda mais um pária internacional, né? No momento que isso está acontecendo, Donald Trump estava aguardando apenas esse desfecho, talvez para impor realmente, né, para buscar aí a aplicação da Lei Magnitsky. Mas, meus amigos, isso acredito que será antecipado pela ida do Paulo Figueiredo lá no Congresso americano, tá? Então, essa conta ela vai chegar muito antes e talvez a gente consiga não resolver o problema, mas começar a solução. Porque no momento que essas sanções elas forem aplicadas, não vai ter imprensa, não vai ter assessoria de imprensa do Lula, canal oficial, mídia que vai conseguir passar pano para isso, que vai conseguir esconder isso aí. Pelo contrário, já tem muita gente pulando do barco porque não quer se meter nisso, né? Vieram me falar aqui do Fachin. Pô, Deicon, você viu o voto do Fachin expondo esse absurdo que é
a subversão, digamos assim, do marco temporal, do artigo 19 do marco temporal, cara, sinceramente, o voto do Fachin, para mim, foi um faz de conta. Por quê? Eles já têm maioria para mudar o entendimento lá do marco temporal. Então, assim, precisaria o Fachin votar junto com os outros? Não precisaria. Então ele tem que fazer ali um faz de conta, uma cortina de fumaça, né? Para talvez... Cara, o Fachin foi advogado do PT, fez campanha para Dilma. Acorda, entendeu? Aí tem gente que vem aqui, o Fachin, não sei o que, assim, surge. Pelo amor de Deus, né? A gente sabe que é tudo farinha do mesmo saco, tá? Eu esperaria alguma coisa, talvez, do ministro Luiz Fux, né? E por incrível que pareça, não é a hora de falar disso ainda, mas eu esperaria uma divergência até da ministra Carmen Lúcia. Mais pra frente eu vou explicar, tá? Ainda não é o momento, tá bom? Ela tá lá no TSE, vamos aguardar. Talvez a gente se surpreenda positivamente com ela, né? Espero para que isso aconteça. Espero também que o ministro Luiz Fux, ele, digamos, faça o que alguém tem que fazer, cara, cumprir a lei e a Constituição. Mas o fato, meus amigos, é que essa conta chegando, muita coisa tende a mudar aqui no Brasil. E eu peço que você compartilhe esse vídeo, deixe o seu like e inscreva-se no canal se for novo por aqui. Muito obrigado, fiquem com Deus e até a próxima.